Parte 4, capítulo 10. Lei que se refere aos sacrifícios, aos sacerdotes, às festas e outras solenidades, tanto civis quanto políticas. Narrarei aqui somente algumas das leis que se referem às purificações e aos sacrifícios, pois estamos tratando dessa matéria. Há duas espécies de sacrifício, particulares e públicos. Estes são ainda de duas maneiras, pois ou a vítima é totalmente consumida pelo fogo, o que lhe fez merecer o nome de holocausto, ou é oferecida em ação de graças e comida com essa mesma disposição por aqueles que a oferecem. Começarei por falar da primeira. Levítico 1. Quando o homem particular oferece um sacrifício, apresenta um boi, um cordeiro e um cabrito. Os dois últimos não devem ter mais de 1 ano, e o boi pode ter mais, porém devem ser machos e consumidos totalmente. Quando são imolados, os sacerdotes borrifam o altar com sangue e, depois de os lavarem bem, cortam-nos em pedaços, põem sal e os colocam sobre o altar, onde o fogo já está aceso. Lavam depois os pés e as entranhas dos animais e as lançam ao fogo com o resto. As peles, porém, pertencem aos sacerdotes. Assim é que se faz para os holocaustos. Levítico 3. Nos sacrifícios que se fazem em ação de graças, matam-se animais da mesma espécie, mas é preciso que sejam sem mancha e tenham mais de 1 ano, não importando se forem fêmeas ou machos. Depois de imolados os animais, os sacerdotes borrifam o altar com sangue e em seguida lá tiram os rins, parte do fígado e toda a gordura com a cauda do cordeiro. O peito e a coxa direita pertencem aos sacerdotes, e os que oferecem o sacrifício podem comer o que sobrar durante 2 dias, depois dos quais devem queimar o que restou. A mesma coisa se deve observar nos sacrifícios oferecidos pelos pecados. Os que não têm meios de sacrificar, porém, oferecem dos animais somente 2 pombas ou 2 rolas, uma das quais é oferecida em holocausto, sendo que a outra pertence aos sacerdotes, como explicarei mais detalhadamente no tratado que escreverei sobre o sacrifício. Aquele que pecou por ignorância oferece um cordeiro e um cabrito, ambos fêmeas e da idade que já dissemos. Mas os sacerdotes borrifam com sangue somente os ângulos do altar, em vez de borrifá-lo por inteiro, e colocam sobre o altar os rins como a parte do fígado e toda a gordura. Conservam-se para si a pele e toda a carne, que comem durante aquele dia no tabernáculo. A lei proíbe que se guarde alguma coisa para o dia seguinte. Aquele que pecou voluntariamente, mas em segredo, oferece um carneiro como a lei o determina, e os sacerdotes comem também a carne naquele mesmo dia no tabernáculo. Quando os chefes das tribos oferecem sacrifício pelos pecados, fazem-no como o povo em geral, com uma única diferença: é preciso que o touro e o cabrito sejam machos. Levíticos 2. A lei determina também que nos sacrifícios, tanto particulares quanto públicos, se leve com o cordeiro a medida de 1 gomer de farinha de trigo, com um carneiro 2 gômeres e com um touro 3 gômeres. Prescreve ainda que se ofereça com o touro a metade de 1 hin de óleo, antiga medida dos hebreus que continha 2 coros áticos, com o carneiro a terça parte dessa medida, e com um cordeiro a quarta parte. Além disso, era obrigatório oferecer a mesma quantidade de vinho que se derramava ao redor do altar. E se alguém, para cumprir um voto, oferece em sacrifício farinha de trigo, lança-se um punhado sobre o altar e os sacerdotes tomam o resto para comer ou fazê-la cozer, misturando-a com óleo ou fazendo bolos. Mas é preciso queimar tudo o que o sacerdote oferece. A lei proíbe oferecer em sacrifício um filhote de qualquer animal, sem oferecer também a mãe, caso aquele não tenha pelo menos 8 dias. Oferecem-se também outros sacrifícios, tanto para se recuperar a saúde quanto por qualquer outro motivo. E comem-se bolo com as carnes dos animais, dos quais os sacerdotes têm a sua parte, não lhe sendo permitido reservar qualquer porção para o dia seguinte.
Números 22 e 29, a lei manda ainda sacrificar todos os dias, à custa do povo, ao nascer do dia e à tarde, um cordeiro de 1 ano e 2 no dia de sábado, que se oferecem do mesmo modo. Na lua nova, oferecem-se, além das vítimas ordinárias, 2 bois, 7 cordeiros de 1 ano e um carneiro. E se alguma coisa fosse esquecida, ofereceria-se um bode pelos pecados. E no 7º mês, a qual os macedônios chamam Hiperbereteon, ofereciam-se ainda um touro, um carneiro, 7 cordeiros e um bode pelos pecados. No 10º dia da lua do mesmo mês, jejua-se até a tarde. Sacrificam-se pelos pecados um touro, um carneiro, 7 cordeiros e um bode. E mais 2 bodes, um dos quais é levado vivo para fora do acampamento, para o deserto, a fim de que o castigo merecido pelo povo por causa de seus pecados caia sobre a cabeça desse animal. O outro bode é levado a um arrabalde, isto é, um lugar próximo do acampamento e muito limpo, onde é queimado inteiro com a pele e dele nada se reserva. Queima-se também um touro, que não é dado pelo povo, mas pelo sacerdote. Este, depois que leva ao tabernáculo o sangue desse touro e do bode, mergulha o dedo nele e borrifa 7 vezes a coberta e o pavimento, e outras tantas vezes a parte interna e as proximidades do altar de ouro e do grande altar que está descoberto à entrada do tabernáculo. Levam-se depois desses animais as extremidades, os rins, parte do fígado e toda a gordura ao altar. E o sumo sacerdote acrescenta de seu um carneiro que é oferecido a Deus em holocausto. Levítico 23. No 15º dia desse mesmo mês, aproximando-se o inverno, foi dado ao povo ordem de firmar bem as suas tendas e os seus pavilhões, cada um segundo as suas famílias, para que pudessem resistir ao vento, ao frio e às outras vicissitudes dessa triste estação. E quando chegassem à terra que Deus lhes prometera, deveriam dirigir-se à cidade que lhes seria a capital, porque nela o templo seria construído, e ali celebrar uma festa durante 8 dias, oferecendo vítimas a Deus, umas para serem queimadas em holocaustos e outras em ação de graças, e levando em suas mãos ramos de mitro, de salgueiro e de palmas, os quais se prenderiam limões. O sacrifício que se faz no primeiro desses 8 dias é de holocausto, no qual se oferecem 13 bois, 14 cordeiros, 2 carneiros e um bode, para a expiação dos pecados. Continua-se nos dias seguintes a fazer a mesma coisa, exceto que se diminui um boi a cada dia até que o número seja reduzido a 7. O 8º dia é de descanso e se comemora não se fazendo obra alguma. Sacrificam-se nesse dia, como já dissemos, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros e um bode para o pecado. Eis a seguir as cerimônias do tabernáculo, que sempre foram observadas entre os homens de nossa nação. Levíticos 23, Números 9 e Deuteronômio 16. No mês de Xântico, a que chamaram Nissan, e com o qual começa o ano, no 14º dia da lua, quando o sol está na linha de Áries, que é o tempo em que nossos pais saíram do Egito e do cativeiro juntamente, a lei nos obriga a renovar o sacrifício que então fizemos e a qual se dá o nome de Páscoa. E celebramos essa festa segundo as nossas tribos, sem nada reservar para o dia seguinte das coisas sacrificadas, que é o 15º dia do mês e o primeiro da festa dos Asmos, que se segue imediatamente à da Páscoa e dura 7 dias, durante os quais não se come outro pão a não ser desse, sem fermento, e matam-se cada dia 2 touros, um carneiro e 7 cordeiros, que são oferecidos em holocausto, os quais se acrescenta pelos pecados um cabrito do qual o sacerdote se alimenta. No 16º dia do mês, que é o segundo do asmos, começa-se a comer os grãos que foram recolhidos e nos quais ainda não se tocou. Como é justo testemunhar a Deus gratidão pelos bens que lhe somos devedores, oferecem-se as primícias da cevada desse modo. Faz-se secar no fogo um feixe de espigas e dela se tira o grão que é limpo. Depois é oferecida sobre o altar a medida de um gomer, da qual lá se deixa um punhado, o resto é para os sacerdotes. Em seguida, é permitido a todo o povo fazer a ceifa, quer em geral, quer em particular. E nesse tempo de primícias, oferece-se a Deus um cordeiro em holocausto.
Levíticos 23. 7 semanas depois da festa da Páscoa, que são 49 dias, oferece-se a Deus no 50º dia, que os hebreus chamam a sarta, isto é, plenitude de graças, e os gregos Pentecostes, um pão de farinha de trigo de 2 gômeres feito com fermento, e matam-se 2 cordeiros que servem para a ceia dos sacerdotes, sem que se possa reservar coisa alguma para o dia seguinte. Quanto aos holocaustos, oferecem-se 3 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros e 2 bodes pelos pecados. Não há festa na qual não se ofereça holocausto e não se deixe de trabalhar, pois são 2 coisas que a lei obriga indispensavelmente a observar. Depois dos sacrifícios, come-se o que foi oferecido. Dão-se também para este fim, às custas do povo, 24 medidas de farinha de trigo, das quais se faz pão sem fermento. Destes cozem-se 2 a 2 em vigília do sábado, e na manhã desse sábado colocam-se 12 sobre a mesa sagrada, 6 de um lado e 6 de outro, em frente um dos outros, e lá ficam com os pratos cheios de incenso até o sábado seguinte, quando depois de se terem colocado outros em seu lugar, são entregues aos sacerdotes para que os comam. O incenso é queimado no fogo para que consuma os holocaustos, e põe-se outro com os pães. O sumo sacerdote oferece de seu 2 vezes por dia, uma medida de farinha pura misturada com óleo e um pouco cozida, da qual lança pela manhã a metade no fogo e à tarde a outra metade. Mas basta de falar dessas coisas que explicarei melhor em outro lugar. Números 3. Depois que Moisés separou a tribo de Levi das outras para consagrá-la a Deus, purificou-a com água da fonte e ofereceu sacrifício. Entregou-lhes em seguida a guarda do tabernáculo e dos vasos sagrados e ordenou-lhes que se ocupassem com grande cuidado desse mister, segundo os sacerdotes os ordenasse. Assim, os dessa tribo começaram desde então a ser considerados como consagrados a Deus. Levíticos 7 e 17. Moisés declarou, nessa mesma ocasião, que animais eram considerados puros, dos quais era permitido comer, e de quais não era permitido comer por serem impuros. Diremos disso a razão quando se apresentar oportunidade. Quanto ao sangue, foi absolutamente proibido alguém alimentar-se dele, porque julgavam que a alma e o espírito dos animais estavam encerrados no sangue. Proibiu-se também comer a carne dos que morriam por si mesmos, bem como gordura de cabra, de ovelha e de boi. Levítico 14. Ordenou Moisés que os leprosos fossem separados dos outros, como também os homens que sofressem de fluxo de sêmen, que as mulheres não teriam relações com os homens senão 7 dias depois de terminadas suas purgações, que quem tivesse sepultado um cadáver só seria considerado puro 8 dias depois, que o homem que continuasse por mais de 7 dias a ser vítima de fluxo de sêmen ofereceria 2 cordeiros fêmeas, um dos quais seria sacrificado e o outro dado aos sacerdotes, que quem tivesse poluição noturna deveria se lavar na água fria para se purificar, como os maridos depois de terem se aproximado de suas esposas, que os leprosos seriam separados para sempre dos demais e considerados corpos mortos, e que se Deus respondesse às orações de um deles e alguém recobrasse a saúde e uma cor viva comprovasse que estava curado da lepra, tal pessoa testemunharia sua gratidão por meio de diversas oblações e sacrifícios, de que falaremos em outro lugar. Isso faz ver o quanto é ridícula a fábula inventada por aqueles que dizem que Moisés fugiu do Egito porque tinha lepra e que nós, hebreus, tendo sido também atingidos pela doença, fomos levados por eles pela mesma razão à terra de Canaã. Se isso fosse verdade, teria ele desejado, para sua própria vergonha, estabelecer semelhante lei? Acaso não se teria oposto a ela se outra tivesse apresentado, visto que há nações entre as quais os leprosos não são desprezados nem separados dos outros, e ainda são levados às honras, a cargos militares na guerra, a empregos públicos no governo e mesmo admitidos aos templos? Se então Moisés tivesse contaminado por essa doença, quem o teria impedido de dar ao povo leis que seriam antes vantajosas para ele que prejudiciais? E assim não ficava claro que isso é coisa inventada por pura malícia contra a nossa nação? Mas a verdade é que, como Moisés estava isento da doença e vivia com o povo que também o era, ele insistiu essa lei para a glória de Deus com relação aos contaminados. Deixa a cada qual, todavia, a liberdade de julgar como bem lhe aprouver. Levíticos 12.
Moisés proibiu também as mulheres que haviam dado à luz recentemente entrar no tabernáculo e assistir às funções. Só poderiam entrar 40 dias depois se tivessem tido um filho, ou após 80 dias se fosse uma filha, e eram obrigadas, depois desse tempo, a oferecer vítimas, sendo uma parte destas consagrada a Deus. A outra pertencia aos sacerdotes. Número 5. Se o marido desconfiava da esposa e ela era suspeita de adultério, oferecia uma medida de farinha de cevada, jogava um punhado sobre o altar e o resto era para os sacerdotes. Um dos sacerdotes punha então a mulher à porta, que está em frente ao tabernáculo, tirava-lhe o véu que tinha sobre a cabeça, escrevia o nome de Deus em um pergaminho e a obrigava a declarar com juramento se havia profanado a fidelidade conjugal. E ela acrescentava esta imprecação: se a tivesse violado e seu juramento fosse falso, que a sua coxa direita se destrancasse no mesmo instante e o seu ventre se rasgasse e ela morresse assim miseravelmente. Mas, se ao contrário o marido, impelido somente pelo ciúme, por excesso de amor, havia injustamente suspeitado dela, provesse a Deus dar-lhe um filho dentro de 10 meses. Após esse juramento, o sacerdote mergulhava na água o pergaminho sobre o qual havia escrito o nome de Deus. Depois que esse nome ficava completamente apagado e diluído pela água, misturava a água com a poeira do pavimento do tabernáculo e dava a mistura para a mulher beber. Se for acusada injustamente, ela engravidaria e daria à luz a infelicidade. Mas, se ao contrário era culpado por falso juramento e por sua impudícia, faltando a fidelidade a Deus e ao marido, morria com infâmia, de maneira que dissemos. Essas foram as leis que Moisés deu ao povo com relação aos sacrifícios e às purificações. Eis ainda outras que ele também criou. Proibiu absolutamente o adultério, pois julgava que a felicidade do casamento consistia nessa pureza e naquela fidelidade que o marido devia à mulher e a mulher ao marido, e que importa à república que os filhos sejam legítimos. Levíticos 18, 29 e 21. Moisés condenou como crime horrível o incesto cometido com a própria mãe ou madrasta ou tia, tanto do lado paterno como do materno, ou irmã ou nora. Proibiu coabitar com a própria mulher enquanto ela estivesse em suas purgações. Condenou como crime abominável o coito com animais ou rapazes e ordenou para todos esses pecados a pena de morte. Quanto aos sacerdotes, quis que fossem muito mais castos que os outros, pois não somente os obrigou a observar essas mesmas leis, mas lhe proibiu esposar mulher que houvesse sido abandonada ou escrava, ou alguma que tivesse sido hospedeira, cabareteira ou repudiada, fosse qual fosse o motivo. Acrescentou ainda com relação ao sumo sacerdote que ele não podia, como os outros sacerdotes, desposar viúva, mas seria obrigado a receber uma virgem e conservá-la. Proibiu-lhe ainda aproximar-se de algum morto, embora fosse permitido aos outros aproximar-se de pais, mães, irmãos e filhos mortos. Acrescentou para todos que fossem verdadeiros e muito sinceros em todas as suas palavras e ações. Se entre os sacerdotes houvesse algum defeito corporal, seria permitido estar com demais, mas não podia subir ao altar ou entrar no templo. Eram obrigados a ser puros e castos, não somente quando celebravam o serviço divino, mas em todo o resto de sua vida. Levítico 10. Quando usavam a veste sagrada, conveniente ao seu ministério, eram obrigados, além da pureza na qual deviam sempre viver, a tal sobriedade que lhe era proibido beber vinho. As vítimas que ofereciam deviam ser de animais inteiros, sem mancha. Essas foram as leis que Moisés ortogou no deserto e fez observar durante a sua vida. Instituiu ainda outras para serem observadas no futuro, quando o povo estivesse de posse da terra de Canaã. Levítico 5. Moisés determinou que de 7 em 7 anos a terra descansasse sem ser cultivada. Não se plantaria nela coisa alguma, do mesmo modo como havia ordenado que no 7º dia o povo não trabalhasse. A isso acrescentou que tudo que a terra produzisse por si mesma no ano de descanso seria comum a todos, mesmo aos estrangeiros, e não seria permitido a ninguém guardar alguma coisa disso. Quis também que a mesma coisa se observasse depois de 7 vezes 7 anos, e que no ano seguinte, que é o 50º jubileu dos hebreus, isto é, liberdade, os devedores ficassem livres de todas as suas dívidas e os escravos fossem libertados. Entende-se serem estes todos os que antes eram livres, mas foram reduzidos à escravidão em vez de serem condenados à morte, como castigo por terem violado alguma lei.
Essa lei determinava também que as heranças voltariam aos seus antigos possessores. Dessa maneira, quando o jubileu se aproximasse, o vendedor e o cobrador da herdade calculavam juntos o que ela rendera e as despesas que haviam feito. Se a renda superasse as despesas, o vendedor retomava a herdade. Se, ao contrário, as despesas superassem a renda, o vendedor restituía o excesso e a herdade voltava a ele. No entanto, se a renda fosse igual às despesas, o antigo possessor retomava a posse de sua herdade. A mesma coisa se observava quanto às casas que estavam nas cidades e nas aldeias rodeadas de muro. O vendedor podia voltar à sua casa, dando o preço da alienação antes de o ano terminar. Mas, se o deixasse de entregar, o comprador estava confirmando a sua posse. Moisés recebeu todas essas leis do próprio Deus no Monte Sinai, para dá-las ao povo, quando estavam acampados aos pés do monte, e escreveu-as para serem observadas por aqueles que viessem depois deles. Capítulo 11. Recenseamento do povo, sua maneira de acampar e de levantar acampamento e a ordem que marchava. Números 1. Moisés, tendo assim provido que se referia ao culto a Deus e ao governo do povo, voltou a sua atenção para o que concernia a guerra, pois estava prevendo que a nação teria grandes lutas a sustentar e começou por ordenar aos príncipes e aos chefes de tribos, exceto a de Levi, que fizessem o recenseamento exato de todos que estavam em condições de pegarem armas. Como os levitas haviam sido consagrados ao serviço de Deus, estavam dispensados de todo o resto. Feito o recenseamento, constataram que 603.650 eram aptos. No lugar da tribo de Levi, Moisés pôs Manassés, filho de José, no número dos príncipes das tribos, e Efraim no lugar de seu pai José, segundo o que vimos, pois Jacó pedira a José que lhe dessem os 2 filhos em adoção. O tabernáculo foi colocado no meio do acampamento e 3 tribos postaram-se de cada lado com grande espaço entre elas. Escolheram um grande lugar para instalar um mercado onde seria vendido toda espécie de mercadoria. Os negociantes e os artífices foram estabelecidos em suas tendas e oficiais com tal ordem que parecia uma cidade. Os sacerdotes e depois deles os levitas ocupavam os lugares mais próximos do tabernáculo. Fez-se à parte uma contagem dos levitas, que somaram 23.880 homens, incluindo as crianças e de mais de 30 anos. Êxodo 40, números 10. Durante todo o tempo em que a nuvem de que falamos cobria o tabernáculo, o que denotava a presença de Deus, o exército permanecia no mesmo lugar. Quando a nuvem se afastava, mudava seu acampamento. Moisés inventou uma espécie de trombeta de prata, feita como vou dizer. Tinha um comprimento de quase um côvado e o tubo era mais ou menos como uma flauta. Não tinha aberturas, a não ser a que era necessária para a boca. A extremidade era semelhante a de uma trombeta comum. Os hebreus chamaram-na sofra. Moisés mandou fazer 2 delas, uma das quais servia para reunir o povo e a outra para reunir todos os chefes quando era necessário tomar alguma deliberação sobre a república. Quando se tocavam as 2 ao mesmo tempo, todos geralmente se reuniam. Quando o tabernáculo mudava de lugar, era a seguinte a ordem que se observava. Ao primeiro som de trombeta, as 3 tribos que estavam do lado do oriente levantavam o acampamento. Ao segundo som, as 3 tribos que estavam ao lado sul faziam o mesmo. Desarmavam em seguida o tabernáculo, que devia ser colocado entre essas 3 tribos que marchavam atrás. Os levitas ficavam ao redor do tabernáculo. O terceiro som de trombeta, as 3 tribos que estavam ao lado do ocidente também marchavam. E ao quarto som de trombeta, as 3 que estavam ao lado de setentrião seguiam-nas. Serviam-se dessas mesmas trombetas nos sacrifícios, tanto nos dias de sábado quanto nos outros. E assim, solenizou-se então por meio de sacrifícios e oblações a primeira Páscoa celebrada por nossos pais depois que saíram do Egito. Capítulo 12. Murmuração do povo contra Moisés e o castigo que Deus lhe impõe. Números 11. O exército havia levantado acampamento perto do Monte Sinai e, tendo marchado durante alguns dias, chegaram a um lugar chamado Izeremote. Ali começaram novamente a murmurar e a lançar sobre Moisés a culpa de todos os seus males, dizendo que fora por sua insistência que havia abandonado um dos melhores países do mundo, que em lugar da felicidade que os fizera esperar, viviam oprimidos por toda espécie de misérias, que não tinham água e que, se o maná lhes viesse a faltar, a morte lhes seria inevitável. Acrescentaram várias outras injúrias contra Moisés, mas um dentre eles declarou que não devia esquecer assim os favores que lhe deviam, nem desesperar do socorro de Deus.
Tais palavras, em vez de acalmá-los, irritaram-nos ainda mais e aumentaram a murmuração. Moisés, sem se admirar de vê-los tão injustamente revoltados contra ele, disse-lhes que, embora não tivesse razão alguma para tratá-lo daquele modo, prometia obter de Deus carne em abundância, não somente para um dia, mas para vários. E como não quisesse acreditar nele, alguém lhe perguntasse como poderia dar de comer a tão grande multidão, respondeu-lhes: Vereis logo que nem Deus nem eu, e que somos tão pouco considerados por vós, deixaremos de vos ajudar. Apenas acabaram de dizer essas palavras. Todo o acampamento ficou coberto de codornizes, de cada qual tomou quanto quis, mas Deus não deixou de castigá-los imediatamente, pela insolência e pela maneira injuriosa com que havia tratado o seu servo. Isto custou a vida de vários deles, o que se fez com que se desse a esse lugar o nome que tem ainda hoje, Chibrotata, isto é, sepulcros da concupiscências.